Então, aproveitando que a gente fez essa parede aqui no Revit, vamos, vamos usar alguns comandos para mexer com essa parede. Por exemplo, aqui na aba do Revit, a gente consegue selecionar, então eu vou na parte de seleção, e eu posso querer selecionar, por exemplo, selecionar uma borda. Vou colocar aqui. O que é que eu vou fazer nesse caso? Eu quero selecionar a borda de cima e a borda de baixo, gerar um plano e trabalhar em cima desse plano. Então vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, Select Edge, eu estou aqui no automático. Eu vou colocar no manual justamente pelos aqueles pontos que eu falei, para não dar nenhum tipo de conflito. Eu só quero que execute quando eu desejar executar. Clicando em selecionar, eu minimizo o Dynamo e eu posso selecionar a minha, a minha aresta da parede. Selecionei, volto no Dynamo e vai estar aqui selecionado. Eu posso copiar, Ctrl C, Ctrl V, e usar esse de baixo para selecionar a aresta de baixo. Seleciono e vai estar aqui. Agora as duas arestas estão selecionadas. A partir disso, para unir em uma lista, eu posso colocar em uma lista essas duas arestas. Então o que é que eu faço? List. Aí vai aparecer List Create. Eu crio uma nova lista. Essa lista vai ter como entrada essas duas arestas. Então eu clico aqui no mais para ter duas entradas. Coloco a curva 1 no item 0 e coloco a segunda curva, né, a segunda aresta no item 2. Se eu executar aqui, elas vão aparecer aqui porque eu selecionei e criei uma lista. E se eu ver aqui no down da lista, ele vai ter a primeira linha e a segunda linha. E aí eu posso criar uma superfície aqui pelo que eles chamam de loft. Então, ele vai criar uma superfície que está entre essas duas linhas. Para criar uma superfície, eu só pesquiso Surface e vai aparecer aqui, ó, by Loft. Cria uma superfície ao elevar entre as duas curvas de seção transversal de entrada. Então, quando eu crio, eu coloco essa lista que tem as duas seções, as duas linhas, e ele vai criar uma superfície que está entre essas duas linhas. Deixa eu só arrastar um pouquinho mais para cá. Beleza. E aí, o que é que pode ser feito aqui com essa superfície? Eu posso querer criar pontos ao longo dessa superfície para depois eu trabalhar em cima desses pontos. Então, eu teria que pegar os pontos sobre a superfície. Se eu quero criar pontos, eu vou colocar, eu posso pesquisar points, por exemplo, e aí vai aparecer aqui algumas opções. Points por coordenadas cilíndricas, não são esses que eu quero. Ponto na curva, não, deixa eu ver se tem ponto na superfície. Na verdade, eu acho que seria no parâmetro, né? Pontos no parâmetro. Obtém um ponto na curva com um parâmetro especificado entre o start e o final. Ou seja, aqui eu vou colocar a minha curva e eu coloco qual é o parâmetro. Se eu executar do jeito que está, ele vai dar o erro, porque ele espera que haja um parâmetro. Ok. O que é que a gente vai
fazer então. Deixa eu pegar, na verdade, deixa eu pegar um que tem parâmetro com o IV. Esse aqui. Esse aqui ele retorna um ponto com o IV especificados. Então, se eu colocar aqui a superfície conectada e rodar, ele vai aparecer já um pontinho aqui. Só que esse IV, o valor default dele é 0. E aí eu quero colocar para que ele vá ao longo dessa linha aqui. Eu quero criar mais. Digamos que eu quero criar 10 nesse intervalo. Se eu quiser criar 10 pontos nesse intervalo, aqui ele está pegando 1. Então, eu tenho que criar uma lista que tenha 10 pontos. 10 U's ou 10 V's. Vamos trabalhar com o primeiro. E aí a gente entra no conceito de code block. Se eu der 2 cliques com o botão esquerdo, ele vai aparecer um code block. Nesse code block, a gente consegue inserir alguns comandos que não são visuais. São alguns comandos realmente digitados. Não vou entrar em detalhes aqui agora sobre toda a sintaxe de um code block, mas eu posso inserir um código aqui que diga o seguinte: ele vai fazer uma lista que começa em 1, vai até 10. Minto, deixa eu fazer o seguinte: eu vou começar em 0, vou até 1 e vou fazer 10 intervalos. Se eu rodar, ele vai aparecer aqui, ele cria uma lista, ou seja, dessa forma eu consigo criar uma lista de 0 a 1 dividido em 10. Então, por isso que vai ser 0, 0,1, 0,222, 333, 88, até chegar em 1. O primeiro valor vai ser 0, o último valor vai ser 1. Com essa lista, se eu colocar aqui no meu ponto U, ele vai criar 10 pontos ao longo dessa aresta. Agora, vê que interessante. Nesse caso, eu mexi apenas com o U. Se eu copiar aqui e mexer com o X, com o Y, com o V no caso, que seria o Y, e rodar, ele vai ficar inclinado. É claro. Nesse primeiro ponto ele vai estar 0, 0. No segundo ponto ele vai estar 1.1, 1.1. E aí em diante. Então, se eu quiser deixar reto, eu não posso ter isso aqui. Ele teria que ficar reto. Digamos que eu queira criar agora pontos. Aqui eu tenho 10 pontos. Eu quero duplicar esses 10 pontos daqui para baixo. Ou seja, ao longo dessa superfície eu quero fazer pontos que sejam, nesse primeiro momento, equidistantes entre si. Eu teria que criar uma lista de listas. Uma das formas de fazer é simplesmente você pegar aqui, ó, se eu quero criar uma lista, vou colocar aqui, ó, list. Ele vai criar uma lista. O primeiro elemento da minha lista, eu vou tirar esse U aqui. O primeiro elemento da minha lista pode ser essa primeira lista aqui de pontos. O segundo elemento, eu posso simplesmente copiar essa primeira lista, colar aqui. Quando eu grudar no U e executar, ele vai aparecer. Nesse caso, está um em cima do outro. O que é que eu teria que fazer? Eu tenho que variar também o meu Y. Então, se eu colocar aqui para variar o Y, aí ele vai colocar duas listas de pontos ao longo dessa curva. Essa forma é uma forma bem manual de fazer. Dá para fazer mais rápido com o code block. Mas eu não quero abusar tanto do code block. Quero usar mais os nós do próprio Dynamo. Então eu vou criar aqui 10. E posso copiar aqui. Colar. Aqui eu já tenho 4. Na verdade, eu não preciso nem copiar e colar. Deixa eu fazer o seguinte.
Se eles são iguais, eu posso até excluir esse e colocar aqui, ó, o mesmo para as entradas dessa lista. Se eu rodar até o terceiro, ele vai dar um erro aqui porque está incompleto. Se eu preencher até o 10º, aqui só tem 9. Vou colocar mais um. Preencher até o 10º e executar. Aí sim ele vai criar todos os pontos equidistantes nessa parede. A partir daqui a gente pode mexer com esses pontos e criar superfícies, fazer eles variarem no eixo Z, por exemplo, para deixar essa superfície mais dinâmica. Colocar algum tipo de função que cada Z vai respeitar de acordo com essa função, ele vai variar de acordo com essa função. Mas aqui o importante foi a gente ver como é que a gente trabalha com essa superfície e principalmente como é que a gente cria esses code blocks aqui, que eles vão ser úteis em alguns casos para a gente não precisar fazer um trabalho manual muito grande. Eu vou salvar e na próxima aula a gente vai continuar até chegar na nossa integração com o Python.